Gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Vamos começar a sessão do dia 16 de junho de 2021, às 14 horas. Que é a quarta sessão desse mês, dessa reunião. Iniciaríamos com o item 99, do Dr. Jorge Omiro Locke Freire, que foi retirado de pauta. Item 100 também foi retirado de pauta. Temos sustentação oral? Temos, né? Deixa eu ver aqui. 107 e 110 pelo meu controle, presidente. Tem aqui, 106 e 110. Não, 105 pelo meu controle aqui. Vem antes, o 105. Ah, foi retirado. Desculpa, doutor. O 105 foi retirado. Sustentações. É 107, sim. 107, de minha autoria, Grandene. Pode chamar a doutora Andréia. Ok, presidente. Pode convocar a doutora Maria Concília? Sim. Doutora Maria Concília. Ok, para a convocação. E a doutora Andréia também. Não está na pasta, presidente, ainda. Não, deixa eu transferir de pastas aqui. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Está na pasta. Dá para abrir, Rodrigo? Dá, pode abrir. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Tatiana, legal esse fundo seu aí. Em qual cidade a senhora está? Olha, segundo o pessoal, eu estou em Londres. Londres. Uhum. Sessão virtual é bom por isso. Você pode fazer de Londres, Nova York, Paris. Boa tarde, doutora Andréia. Boa tarde, doutor Rodrigo. Vamos iniciar agora a votação do item 107. Recorrente Grendene, interessado Fazenda. Doutora Andréia fará a sustentação oral. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra a decisão do Acórdão 3402-007-098, que recebeu a seguinte ementa. Declaração de compensação. Crédito decorrente de compensações não homologadas. Base de indébito. Impossibilidade. Os créditos oriundos de compensações não homologadas não são aceitos para compor a base do direito creditório por não ter se configurado a extinção do crédito tributário, inviabilizando a configuração do indébito passivo de restituição e compensação. A divergência suscitada diz respeito à possibilidade de ser utilizado o valor da compensação ainda não homologada, em julgamento, como base do direito creditório. Explica-se nos autos que as compensações transmitidas pelo contribuinte no período de março de 2007 a maio de 2007, todas com base na decisão judicial que lhe foi favorável, foram apenas parcialmente homologadas. Isso aconteceu porque, ainda que a unidade preparadora tenha concordado que houve apuração excedente da contribuição devida por conta do ilegal alargamento da base de cálculo, ao examinar o valor efetivamente pago compensado, glosou o valor correspondente
as compensações ainda não homologadas, correspondente aos meses de maio e julho de 2003. O recurso especial foi admitido conforme espaço de agravo. Contra razões da Fazenda, que pede que o recurso não seja admitido. A doutora tem 15 minutos. Obrigada, doutora. Boa tarde. Como foi brevemente relatado, eu gostaria só de esclarecer que este caso, ele se trata de um crédito decorrente de uma ação judicial em que se discutiu o alargamento da base de cálculo da COFINS. Esse crédito, ele foi apresentado uma planilha com um valor que não foi contestado pelo fisco. No entanto, quando ele foi utilizado para compensação e avaliado para fins de homologação ou não, parte das compensações não foram homologadas, porque parte desse crédito havia sido formado, parte desse crédito de COFINS havia sido formado por compensações. O débito de COFINS da época havia sido compensado e essas compensações ainda não haviam sido homologadas e não foram até hoje, elas estão ainda em fase de processo administrativo, em discussão no CARF. Elas são decorrentes de 2 processos e a gente está falando especificamente do período de maio de 2003. Então, quando aquele débito de COFINS de maio de 2003 foi compensado com outros créditos e essa compensação ainda não foi integralmente homologada, os julgadores do CARF entenderam que esse indébito que está sendo compensado, que foi compensado em 2007, referente ao alargamento da base de cálculo da COFINS, ele não seria líquido e não poderia ser objeto de compensação. Por isso, indeferiu-se parcialmente as compensações referente àqueles créditos. Um dos acórdãos que nós apresentamos como paradigma, que é o acórdão 14.01.002.876, a Fazenda ela quer afastar o paradigma por dizer que não haveria uma similitude fática e não haveria uma similitude na aplicação da legislação tributária. Por quê? O nosso caso trata-se de saldo credor de COFINS, enquanto o caso do paradigma, ele trata de saldo negativo, do efeito cascata no saldo, na compensação de saldo negativo. Senhores, não é porque o tributo diverge que a gente pode dizer que não há similitude fática e nem jurídica dos casos, já que os 2 casos tratam-se de compensação de saldo credor de tributo, um a COFINS, o outro saldo credor de IRPJ. Nos 2 casos, houve compensação para a formação desse saldo credor. Então, tanto a COFINS, parcialmente, esse saldo credor de COFINS foi formado por uma compensação, assim como parcialmente o saldo negativo do IRPJ foi formado por uma compensação anterior. No paradigma, foi afastado, inclusive, bem claro o trecho que eu trouxe para demonstrar a similitude fática e jurídica, porque ele está na própria ementa do paradigma. E ele é bem claro ao dizer que a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário para todos os fins, e para fins, inclusive, da composição do saldo negativo, que é o crédito, que é o saldo credor. E na hipótese dessa não homologação, dessa compensação, haveria o fisco a possibilidade da cobrança nos autos próprios da compensação. Ali vai se formar um valor devido e o fisco pode, pelas vias ordinárias, seguir com a cobrança. Agora, no momento em que o saldo negativo no paradigma não é reconhecido, o direito creditório não é reconhecido na sua integralidade, e o saldo, no meu caso, o saldo credor de COFINS não é reconhecido na integralidade por conta de uma compensação anterior, e naquela compensação anterior há a cobrança, e no meu caso não há homologação da compensação, há uma evidente duplicidade na cobrança, porque se eu vou cobrar lá nos autos em que está se discutindo
essa COFINS que foi compensada, ela foi compensada com IPI, e lá está em discussão, nesses 2 processos que eu trouxe nos memoriais, está em discussão ainda no CARF, se é ou não, para ou não ser passível a homologação dessas compensações, se lá for, em última análise, desprovido todos os argumentos, vai haver a possibilidade de o fisco cobrar os valores da COFINS do débito que foi compensado. E, sendo assim, haverá o direito do crédito da Grendene. Então, se aqui não for homologado o crédito, então haverá a cobrança em duplicidade. É exatamente isso que está em discussão e é a matéria que também está em discussão no paradigma. O que a empresa vem, então, pedir hoje é que, independente da homologação ou não da compensação que foi realizada do débito de COFINS nos processos que terminam em 2009-49 e 2009-93, independentemente disso, em qualquer das hipóteses, que seja homologada a compensação com o crédito da base de cálculo majorada da COFINS, que foi realizada em 2007, para que não haja uma cobrança em duplicidade por parte do fisco. É isso que se requer. Muito obrigada, senhores. Obrigado, doutora. Voto. Em contrarrazões, a Fazenda pede que o recurso não seja admitido. Argumenta no recorrido a questão controvertida diz respeito à glosa do crédito vinculado à apuração a maior do débito de COFINS no mês de maio de 2003, objeto de compensação não homologada nos processos, tem 2 processos aí, nos quais os recursos voluntários do contribuinte foram negados, e que, como não houve extinção do débito da COFINS sem referência, o acórdão recorrido entendeu correta a decisão da autoridade fiscal ao glosar o crédito vindicado no presente processo. Por outro lado, decisão paradigma. Vou ler aqui um pedaço da decisão paradigma. Para aceitar os créditos vinculados dos débitos objetos de declaração não homologada em outro processo administrativo, o acórdão indicado considerou relevante que os referidos débitos fossem posteriores a outubro de 2003. Como no caso o débito apurado trata de COFINS no mês de maio de 2003, anterior a outubro de 2003, não há como configurar divergência, por não se constatar a condição considerada relevante pelo suposto paradigma para aceitar o crédito vinculado no presente caso. Com devida vênia, eu não consigo identificar qual a importância da data apontada pela contrarrazoante. Em ambos os processos, compensações declaradas pelos contribuintes constituem confissão de dívida, e esse foi um fator relevante para a decisão tomada. Observem as considerações presentes nos acordos paradigma. Paradigma primeiro. Peraí que eu perdi a atenção aqui, o celular tocou. Estou colocando silencioso aqui. Observe as considerações presentes no celular paradigma a esse respeito. Como se nota, nenhuma das compensações foi considerada não declarada. Além disso, todas elas se referem a débitos posteriores a outubro de 2003. Desse modo, para o deslinde da compensação aqui discutida, não seria necessário aguardar o desfecho das eventuais lides envolvendo as decompos não homologadas acima relacionadas. Isso porque, ainda que o desfecho seja favorável à recorrente, nenhuma repercussão seria observada no presente caso, no presente processo, conforme se passa a explicar. Isso ocorre em razão de a declaração de compensação constituir confissão de dívida instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Caso seja mantida a decisão pela sua não homologação, a referida estimativa será objeto da cobrança dos processos em que ocorrem as lides envolvendo as respectivas decompos. Já o recorrido considerou que, no julgamento dos processos 3.312
000181, 13 312 000182. Este colegiado não reconheceu o direito creditório relativo ao saldo de crédito presumido de IPI e não homologou as compensações declaradas relativo ao débito de COFINS de maio de 2003. O reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da certeza e liquidez do suposto pagamento a maior do tributo. No presente caso, a liquidez e certeza do alegado crédito não foi reconhecida pela autoridade fiscal, decisão confirmada por esse colegiado, resultando do indeferimento do pedido de compensação. Como se vê, os dois casos versam sobre processos de compensação ainda não definitivamente julgados. Em ambos os casos, se os contribuintes não tiverem êxito nas linhas do feito, a dívida declarada será exigida, já que as compensações, como a editora Sabense, constituem confissão de débito. Esse fato, contudo, levou cada um dos colegiados a divergir em suas soluções. Esse é o conhecimento, estou conhecendo. Alguém quer levantar o não conhecimento? Então, eu passo ao mérito. Ainda que assista, o mérito é muito rápido. Ainda que assista parcial razão ao contribuinte, já que, como assevera a decisão paradigma, caso seja mantida a decisão pela não homologação da compensação, os valores serão objeto de cobrança nos processos em que ocorrem as lides, envolvendo os respectivos ECOMP. Fato é que essa circunstância, por si só, não equivale ao indébito tributário. O direito de restituição decorrente de liquidação de crédito tributário em valor superior ao devido e não da confissão de dívida. A decorrência é do valor devido, não interessa a confissão nesse caso. Enquanto perdurar o litígio na esfera administrativa ou mesmo judicial e o débito não for definitivamente pago ou compensado, não há que se falar em direito creditório. Por isso, eu estou negando o provimento do recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, não há reparo nenhum a ser feito a seu entendimento. Na verdade, enquanto não há homologação, não houve quitação de nada, portanto, não há indébito a ser compensado. No momento em que tivermos uma homologação, seja ela expressa, seja ela tácita, é que vai nascer o direito a compensar ou pedir repetição. O que se discutiu na justiça foi o recolhimento a maior da base de cálculo alargada da COFINS. Recolhimento esse que lá no período de apuração de 2003 não aconteceu. Aconteceu uma alegação que pode se demonstrar verdadeira ou falsa, de que tem um outro direito creditório, que aqui nem se diz qual é, que supostamente teria quitado a maior uma COFINS de 2003. Ora, enquanto a autoridade não diz que isso realmente aconteceu, não houve recolhimento a maior de COFINS para eu poder agora, em 2007, pedir uma compensação, senão faz dominó. O que tem que acontecer é, enquanto não há prova do recolhimento a maior, vamos recolher os tributos devidos. Quando o tributo recolhido a maior ficar comprovado, nasce o direito creditório. É como eu penso e acompanho o relator. Doutora Tatiana. O relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Perdão, doutora Tatiana. Perdão, doutor Rodrigo. Preciso ressalvar que eu penso que seu entendimento não seja esse. Eu penso que a senhora entende que a declaração de compensação presume que houve pagamento a maior. Então, por uma questão de transparência, tentando manter a coerência dos seus votos, que sempre foram diferentes dos meus, eu aviso que, salvo o melhor juízo, seu entendimento tem sido outro. O senhor colocou assim que a declaração de compensação presume pagamento a maior? Desculpa, Vanessa, você lembra?
Presidente, posso? Tá? Sim. Pelo que eu estou entendendo, esse caso é um pouco diferente. Pelo que eu entendi, a empresa utilizou uma parte de uma compensação para fazer outra compensação, é isso? E aí o doutor Luiz está querendo dizer que nós entendemos que se houve uma compensação, já se presume que houve o pagamento. É isso que ele está querendo dizer, por isso que nós votaríamos em sentido contrário. Mas aqui me parece que o caso é um pouco diferente, doutor Luiz. Eu fiquei na dúvida realmente, por quê? Porque nós entendemos que a compensação é pagamento, independente da homologação. Né? Doutora Vanessa, doutora Tatiana, eu não estou defendendo o meu voto, pelo contrário, eu estou dizendo vocês possibilidades de um pensamento diferente do meu por uma questão de honestidade intelectual e muito respeito pelos membros do colegiado. Concordo, é diferente a situação. Só pergunto se esse entendimento de fundo não levaria vocês a uma conclusão diferente. Mas, realmente, não é exatamente o que nós temos visto. Dessa vez, a questão é de dominó. Lá em 2003, se alegou que teve um fim social, não sei o quê, que seria inconstitucional ou que pagou a maior e que declarou-se uma compensação. E que isso quitaria uma COFINS a maior. E aí, em 2007, agora eu quero a COFINS de volta. Então, isso. Mas para isso, nesse efeito dominó, eu já fico assim, com dúvida se não seria necessário ter uma homologação primeiro, né? Em razão dessa questão, como no sentido do voto do Dr. Rodrigo. E nesse caso, ele está Perfeito. Pelo entendimento, sem dúvida. E nesse caso, ele está pendente, então, assim, a rigor não tem que falar em débito. Há que se falar em débito. Então, assim, eu estou achando que é uma discussão, para mim, pelo menos, diferente, né? Eu continuo acompanhando o relator, mas obrigada, doutor Luiz. Obrigada, doutora Vanessa, também. Perfeito. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu não sei porque que esses processos não andaram juntos, né? Na Câmara Baixa, a gente julgou junto. Eu pedi resolução, eu sou o relator do caso do acordo recorrido. Muitas vezes o processo ele sai e volta separado. Eu estou vendo aqui, o 181 está parado na unidade de origem, nem cientificado a empresa foi. Então, e a gente tomou cuidado de fazer o julgamento em conjunto disso aí, para caminhar junto, num sentido ou de outro. Né? E nesse sentido, não tenho o que dizer, acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Aqui realmente é um caso um pouco diferente daqueles que a gente já tratou, porque aqui, né, foram as duas compensações, né, e tudo que não foi reconhecida, né, não foi homologadas, né. E eu estava lendo aqui um acordo recorrido, né, do doutor Rodrigo, da turma do doutor Rodrigo, e eu acompanho você, eu acompanho o relator. Aqui o caso é um pouco diferente mesmo. Doutora Vanessa. Eu fiquei com a impressão que, nesse caso, se nós reconhecêssemos a compensação aqui, é como se nós estivéssemos reconhecendo também a compensação no outro processo, e o caminho deveria ser diferente. Primeiro reconhecer no outro processo, para depois a gente poder decidir se aqui haveria ou não o direito ao creditamento, né? Então, com base nessas razões, eu acompanho o relator. Proclamando o resultado, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Obrigado, doutora Andréia. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Próximo é o item 110. 110, doutora Vanessa. Pode chamar o advogado, Patrícia. Ok, presidente. O advogado é a doutora Luísa.
110, recorrente Fazenda, interessada Infoglobo, Já vou colocar na pasta, ação presidente. e participações. Um velho e polêmico assunto. Patrona convocada, presidente. Posso iniciar, presidente? Sim? Sim. Já está na pasta? Já. Espera aí que sumiu todo mundo aqui. Ok. Está vendo todo mundo? Eu tô vendo todo mundo. Sim. Eu também. Às Pra mim, vezes, ontem Para mim aconteceu sumiu comigo. todo mundo. É por causa a sua conexão deve estar um pouquinho instável, então. Voltou agora. Voltou. Bom dia, doutora Luísa. Boa Bom dia, tarde, né? doutores. Boa tarde. Boa tarde, doutora Luísa. Estamos à tarde já. Recorrente Fazenda, interessado Infoglobo Comunicação. Relatora doutora Vanessa, que pode fazer o relatório. Vamos lá, então. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do Acórdão 3302005810, de 24 de 9 de 2018, o qual possui a seguinte emenda. Então, desconto padrão de agência, valores que adentram a contabilidade, mas que não configuram receita própria, não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte, por esse motivo não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS também, né? O recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao qual foi dado seguimento por despacho aprovado pelo presidente da terceira sessão de julgamento, versa sobre a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores pagos pelo veículo de comunicação às agências de publicidade, suscitando como paradigma precedente da própria Câmara Superior, que é o Acórdão 9303002595. Em contrarrazões, alega o contribuinte que o recurso não deveria ser conhecido, porque a interpretação divergente se refere à legislação não tributária, artigo 11 da Lei 4.680 de 65, e por não haver identidade fática do paradigma com o presente caso. No mais, sustenta que o recurso especial não deve ser admitido por não impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que denomina de violação ao princípio da dialeticidade, e reforça as razões de decidir do acórdão recorrido, demandando subsidiariamente, em caso de acolhida do recurso, o reenvio à turma ordinária para apreciação das demais matérias de direito arguidas na defesa. É o relatório. Doutora Luísa tem 15 minutos. Boa tarde, doutores. Eu poderia fazer uma apresentação, passar uma apresentação aqui? Posso sim? Então, Perfeitamente. estou compartilhando aqui a apresentação. Bom, senhores, aqui é o Memorial da Recorrida, Infoglobo, e eu gostaria de iniciar aqui pedindo a atenção dos senhores para atenção aos fatos, para que eu sei que há jurisprudência desfavorável dessa Câmara Superior, mas que a questão seja revista à luz dos fatos, especialmente em vista de
haver já, inclusive, solução de consulta reconhecendo justamente o que se expõe aqui. O que é o desconto padrão de agência? O desconto padrão de agência é um desconto obrigatório previsto em lei que deve ser concedido pelo veículo quando o anunciante contratar o anúncio com a contratação juntamente ou por intermédio de uma agência de publicidade. Isso, na verdade, foi lá na década de 60 instituído como uma forma de incentivar a melhoria na qualidade das propagandas e publicidades do Brasil, fazendo com que o anunciante tivesse um custo menor na contratação da publicidade via agência de publicidade. O que diz as normas padrão da atividade publicitária? Diz que o desconto padrão de agência é a remuneração destinada à agência de publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda por conta e ordem dos seus clientes anunciantes. Aqui um ponto importante é que toda a atividade remunerada pelo desconto padrão de agência, ou toda a atividade da agência de publicidade, ela é realizada em benefício do anunciante. Isso é, a concepção da propaganda, a execução da peça publicitária e a própria distribuição da propaganda, tudo isso em benefício do anunciante. Sobre a distribuição em especial, o que consiste a atividade de distribuição? Tudo conforme os itens lá das normas padrão. Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identificação e análise das vantagens e desvantagens relativas ao mercado e à concorrência. O estudo dos meios, o estudo dos veículos que assegurem a melhor cobertura daquela peça publicitária em benefício, né, do objetivo almejado pelo anunciante. A execução do plano publicitário, incluindo o orçamento e o próprio gerenciamento dos pagamentos dos veículos, dos pagamentos dos demais fornecedores, ou seja, tudo isso realmente atividades que beneficiam o anunciante, né? E um ponto super relevante é que a remuneração da agência de publicidade, ela nem precisa ser feita pelo desconto padrão de agência. O desconto padrão de agência ele pode ser negociado entre o anunciante e a agência, que vão estabelecer qual é a forma que eles querem remunerar a atividade da agência. Ou seja, a contratação do espaço publicitário do veículo, ela é feita com um desconto e o anunciante e a agência contratam entre eles num contrato do qual o veículo não participa, o veículo não é parte, o veículo não tem ciência desse contrato. Como vai ser feita essa remuneração? Alternativamente à remuneração pelo desconto padrão de agência, o anunciante e a agência podem contratar pagamentos de honorários em valores fixos, em FIIs, em outras formas de remuneração. Ou seja, o que acontece é que o desconto padrão de agência nada mais é do que uma métrica e um incentivo à contratação de agências publicitárias pelos anunciantes. E aí aqui eu queria destacar a jurisprudência, né? O que entende, o que já entendeu a jurisprudência dessa Câmara Superior. Entendeu que os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência integrariam o faturamento dos veículos de comunicação, pois eles seriam devidos como comissão às agências de publicidade, por conta da intermediação entre o anunciante e o veículo, possuindo natureza de comissão, conforme o que consta na época nas normas padrão da atividade publicitária, que nem o que consta na época dos fatos geradores aqui, tá? Esse acórdão aqui, ele analisa a redação anterior dessas normas padrão. Por que eu gostaria de destacar que esse entendimento, ele parte de uma premissa equivocada. Ele parte da premissa de que o desconto padrão de agência seria uma comissão prestada por conta de uma atividade de intermediação em benefício do veículo, o que não é verdade. A comissão é, de fato, um item que é previsto nas normas padrão, que é previsto na legislação mesmo, mas a comissão ela é devida pelo veículo, de fato, mas ao agenciador, aquele que vende o espaço publicitário, e não a agência de publicidade. A agência de publicidade ela tem um contrato que ele é feito com o anunciante.
O veículo, ele tem uma relação com o anunciante, que é paralela à relação que o anunciante tem com a agência, e pela qual o anunciante paga ao veículo a remuneração, que é o valor da tabela reduzido do desconto padrão. O veículo, por sua vez, paga a comissão ao agenciador. Vai ficar mais claro aqui na frente. E esses pontos, eu vou destacar adiante, estão previstos na própria solução de consulta COSIT 155 de 2015, que diz que o desconto padrão é uma das formas de remuneração da agência, conforme acordado entre o seu cliente, entre a agência e o seu cliente anunciante. Voltando à questão das figuras do agenciador de propaganda, que é aquele que atua em benefício do veículo, fazendo essa venda dos espaços publicitários, e a agência de propaganda. Essas duas partes estão previstas aqui na lei que regulamenta a atividade publicitária, né? Diz que consideram-se agenciadores de propaganda os profissionais que são vinculados ao veículo e que fazem e que por eles, a eles encaminham propaganda por conta e ordem de terceiros, né, por conta de terceiros. E a agência é aquela pessoa jurídica especializada na arte e na técnica publicitária que vai estudar, conceber, executar e distribuir a propaganda para os seus clientes anunciantes. Olha que o objetivo da agência de publicidade é promover a venda dos produtos dos clientes anunciantes, né? E aí o artigo 11 da lei diz claramente que a comissão que constitui a remuneração dos agenciadores de propaganda, bem como o desconto devido às agências de propaganda, são fixados pelo veículo mediante a divulgação dos preços tabelados. E aí aqui, o que acontece? O veículo, ele não negocia qual é a remuneração da agência, ele só prevê o seu preço de tabela e deve conceder obrigatoriamente ao anunciante esse desconto quando o anunciante contrata uma agência de publicidade. Como visto, a remuneração da agência ela pode ser feita conforme a agência contrate com o seu anunciante, né, o seu cliente anunciante, por outras formas. E aí, outra questão importante aqui, que no caso concreto difere do paradigma utilizado pela Fazenda no seu recurso. O faturamento. Como é feito o faturamento do desconto padrão? Bom, a regra geral é que é parte do trabalho da agência organizar e gerenciar os custos da propaganda, e então a agência, em regra, deve cobrar do anunciante todos os custos da publicidade e repassar aos fornecedores, inclusive aos veículos. No caso do veículo, evidentemente, só passa o valor faturado, que exclui, não inclui o desconto padrão, né? É o valor de tabela deduzido do desconto padrão. Se o veículo, por algum motivo, vier a receber o valor com o desconto padrão, né, o valor bruto, ele deve imediatamente repassá-lo à agência, porque é um valor que não lhe pertence. Excepcionalmente, os clientes podem assumir o encargo do gerenciamento dos seus próprios pagamentos e pagar para o veículo o valor líquido, sem o intermédio, né, sem que a agência receba e repasse, faça esse gerenciamento para o cliente, e pagar para a agência o valor que eles combinarem. E é assim que é feito no caso concreto. No caso concreto, a fatura ela só indica os valores por uma questão de informação para que o cliente e a agência de publicidade se organizem, a depender de como eles contrataram o pagamento da agência. Mas o veículo aqui, a Infoglobo, ela recebe o valor líquido, ela não fatura, ela não recebe, ela não cobra, não transita pela conta dela esses valores do desconto padrão. E aí aqui eu trouxe um exemplo, está um pouco pequeno, mas imagino que dê para enxergar. Um exemplo aqui de uma fatura emitida para o Banco do Brasil, em que tem aqui o valor bruto, sem quaisquer descontos, aí aquele valor do desconto comercial, o valor previsto do desconto padrão de agência e o total da fatura, que é 11 mil, ou seja, é o valor negociado menos os 20% do desconto padrão, é o valor faturado e é o valor cobrado do anunciante. A Infoglobo, ela recebe e recebia na época, e a gente juntou todas as faturas e os boletos comprovando isso, que ela recebe o valor líquido, olha, ela cobra o valor líquido, ela recebe o valor líquido. E esse é um dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso, que no caso paradigma, o valor transitava pela conta do
veículo, o que não acontece aqui. E aí, o entendimento aqui da solução de consulta COSIT 155, que eu acho extremamente relevante. E aí eu peço, Vênia, aqui para ler para os senhores. Olha, vou começar a ler a partir daqui, porque esse caso tratava da inclusão ou não, quais os valores seriam incluídos na base de cálculo da receita da agência de propaganda. Ele fala aqui sobre o desconto padrão. Aí fala que trata-se o desconto padrão de receita da agência, que é decorrente da concepção, execução e distribuição da propaganda por conta e ordem de clientes anunciantes, usualmente previsto em instrumento contratual. Corresponde, pois, a uma das possíveis formas de remuneração decorrentes das atividades próprias da agência, ficando ela, a agência, inclusive, responsável pela emissão da nota fiscal relativa ao desconto padrão. A despeito de a Lei 12.232, de abril de 2010, tratar especificamente da contratação de serviços de publicidade pela administração pública, é adequada a interpretação conforme o disposto no seu artigo 19, observando-se que esse conceito do artigo 19, foi incorporado pelas normas padrões da atividade publicitária. Eu não transcrevo aqui, mas se os senhores puderem verificar, é de extrema relevância essa solução de consulta. Inclusive, foi essa solução de consulta que justificou o entendimento dos demais conselheiros que seguiram o voto do relator no recurso voluntário aqui, de que estamos tratando aqui. E aí segue aqui. Em regra, a obrigação relativa ao desconto padrão da agência descortina-se como situação jurídica própria, em paralelo ao serviço prestado e faturado realizado pelo veículo em nome do anunciante, constituindo, assim, uma segunda relação jurídica, ou seja, a relação jurídica entre a agência e o anunciante e entre o veículo e o anunciante. Essa solução de consulta, ela trata da questão com total propriedade e reconhece que são duas relações paralelas. E esse artigo 19, que a solução de consulta claramente aqui entende que seria adequada a interpretação para todas as partes, reafirma a natureza jurídica do desconto padrão e diz que o desconto padrão é receita exclusiva da agência de publicidade, não é considerado para quaisquer fins receita do veículo, não pode ser faturado pelo veículo e nem recebido, e se recebido deve ser repassado imediatamente à agência. E como a solução de consulta aqui reconhece, apesar de ser inserido em lei que trata da contratação da publicidade pela administração pública, é um dispositivo que traz o conceito do Instituto, a natureza jurídica, né, que são os elementos intrínsecos e extrínsecos do Instituto. E que não é alterado, né, conforme o anunciante, se o anunciante é pessoa da administração pública ou privada. Outra questão de extrema relevância é qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS? A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, né? Faturamento decorrente da prestação de serviços e da venda de mercadorias pelo contribuinte. E o desconto padrão não é a riqueza, não decorre da prestação de serviços do veículo. Por imposição legal, é um valor que o veículo, um desconto que o veículo deve conceder ao anunciante e que é destinado exclusivamente à agência de publicidade. E aí aqui vale fazer um paralelo com o entendimento do Supremo, agora recém-reformado, de que o ICMS, por exemplo, por lei é destinado a terceiro, não acresce a riqueza daquele que o fatura, né? E, portanto, não é incluído na base de cálculo do PIS e COFINS. Com mais pertinência, o desconto padrão aqui deve ser excluído porque o veículo ele sequer gerencia esse valor. Não é igual o ICMS que ele recebe e gerencia débitos e créditos e compensa e tal. Não, ele sequer gerencia. Sequer recebe, no caso, sequer transita pelo caixa. Ele nem entra na conta bancária do veículo. Então, finalmente, só a conclusão é que desconto padrão, o que é? Uma métrica da remuneração da agência, remuneração essa devida e paga pelo anunciante, que é o usuário dos serviços da agência. O veículo, ele destaca o valor do desconto padrão na nota apenas para fins de informação, para que a agência e o anunciante
se entendam, saibam qual é o valor, caso essa seja a remuneração que eles estiverem combinado, mas o veículo não recebe esse valor, ele não transita pela sua conta corrente, e não transitou aqui no caso. O destaque contábil, como desconto, é apenas uma informação gerencial. As normas padrão são claras de que o valor faturado, que é a remuneração do veículo, resulta da diferença entre o valor negociado e o desconto padrão. E a comissão pela intermediação, né, pela venda do espaço publicitário, que é feita, uma atividade feita em benefício do veículo, é remunerada pelo veículo, pela comissão que é paga ao agenciador de propaganda, que não se confunde com a agência de publicidade. E aí, finalmente, queria destacar aqui que um ponto que não foi apreciado no recurso voluntário é que diversos anunciantes são pessoas da administração direta e indireta, entidades controladas direta e indiretamente pelos entes públicos, pelos entes da administração pública. Nós juntamos no processo relação e notas fiscais demonstrando que grande parte dos valores autuados são contratados pelos órgãos da administração, para os quais inequivocamente se aplica o artigo 19 da 12232. E, portanto, ou pedimos aqui que ou se desça o processo, caso o que espera-se não acontecer, seja provido o recurso da Fazenda, desça seu recurso para Câmara Baixa para apreciar esse ponto, ou então, pelo menos, determine-se a exclusão desses valores da autuação. Essa a minha apresentação, e fico aqui para absolutamente disponível para prestar quaisquer esclarecimentos aos senhores. Obrigado, doutora. A palavra é relatora. Doutora Vanessa? Ok. Consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que só... Agora estou ouvindo. O sinal está falhando. Tá ruim, né? Tá. Qualquer coisa me avisem, se cortar em algum momento. Então, voto. Admissibilidade do recurso especial. O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo. Em relação aos demais pressupostos formais e materiais do seu conhecimento, alega o contribuinte que o recurso não deveria ser conhecido. Primeiro, porque a interpretação divergente se refere à legislação não tributária, artigo 11 da Lei 4.680 de 65. E segundo, por não impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido e ainda por não haver identidade fática do paradigma com o presente caso. O primeiro argumento decorre de má interpretação da abrangência da expressão legislação tributária, cujo teor é bem esclarecido no artigo 98 do CTN, né? Então, aqui eu transcrevo parte. Assim, qualquer norma jurídica que verse sobre relações jurídicas pertinentes ao âmbito de incidência dos tributos, como o artigo 11 da Lei 4.680 de 65, estaria abarcada pelo manto da expressão legislação tributária. O fato de o recurso especial questionar ou não a totalidade dos fundamentos da decisão no termo ordinária também é de pouca relevância para o conhecimento do recurso, seja porque o próprio ato de recorrer ou não decorre da análise e opção por parte da Fazenda, ou ainda porque se esta Câmara entender que a partir da superação de determinado argumento restar tema subsidiário e análise da turma a qual ela reenvia o processo. Aliás, esse é o pedido subsidiário do contribuinte, encontra razões em caso de esta Câmara acatar os argumentos do recurso especial. Complementando a análise preliminar em relação ao conhecimento do recurso por este órgão colegiado, cabe verificar o questionamento em relação à identidade fática do paradigma com o presente caso. Afirma a Procuradoria da Fazenda Nacional em seu recurso especial, após indicar com o paradigma ao acórdão 9303002595 que a matéria discutida nos dois acórdãos é exatamente a mesma, e as situações tratadas nos dois casos são idênticas. Em ambos os casos, temos a discussão sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos por veículo de divulgação e posteriormente repassados à agência de publicidade na forma do artigo 11 da Lei 4.680 de 65.
No despacho de admissibilidade do referido recurso, conclui-se que a situação fática externada no acórdão 9303002595 é semelhante à do caso concreto, no que se refere à exclusão dos valores pagos pelo veículo de comunicação às agências de publicidade da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por seu turno, o contribuinte, em contrarrazões, afirma que a situação fática detectada pela Fazenda e pelo exame de admissibilidade se refere apenas ao paradigma apontado, e não ao caso concreto em análise, no qual a empresa fatura o valor devido pela cessão do espaço publicitário, no qual não estão embutidos os descontos incondicionais, desconto padrão ou desconto comercial, correspondendo o valor faturado ao efetivamente recebido. Assim, não trataria a questão de exclusão de valores pagos a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas sim de não inclusão de valores não faturados, eis que correspondente a desconto incondicional concedido em atenção expressa à disposição legal. É de se recordar que a análise por esta Câmara é restrita à divergência de entendimento sobre o mesmo tema em situações fáticas semelhantes. Resta saber, assim, se o tema presente neste contencioso, que envolve a descrição geral dos fatos, é coincidente com o externado no Acórdão 9303002595. Necessário, então, retomar o tema em debate no presente contencioso e verificar sua adequação no paradigma invocado. No presente caso, estão em discussão lançamentos referentes às seguintes contas. Desconto concedido à agência, desconto incondicional concedido na comercialização de anúncios feitos através de agências de publicidade e desconto agentes capatazia, descontos incondicionais concedidos a distribuidores de jornais para comercialização. Como não houve interposição de recurso especial em relação à conta desconto agentes capatazia, que é a final 113, a análise deve seguir apenas em relação à conta de final 105, que é o desconto padrão, A fiscalização entendeu que os lançamentos classificados pela empresa como descontos incondicionais são, na verdade, remuneração por ela paga às agências de publicidade, agentes autônomos e jornaleiros pela venda de seus produtos e serviços, e que os contratos de intermediação, conforme transcrição no TVF, tratavam de retenção de comissão pela intermediação realizada, correspondente a 20%, ou retenção de desconto padrão de agência, correspondente a 20% do valor, em conformidade com o disposto no artigo 11 da Lei 4680 de 65. Sendo tais retenções, segundo a própria lei, a remuneração das agências que não está entre as exclusões permitidas da base de cálculo das contribuições. Em sua defesa, a empresa inicialmente arguiu que os valores referentes aos descontos padrão eram devidos e pagos à agência pelos anunciantes, e não por ela, e que estes remuneram o serviço prestado pela agência, não a intermediação de venda do espaço publicitário, e por isso não deveriam ser incluídos na receita oferida pela empresa. A discussão jurídica, assim, refere-se a ser ou não o contribuinte um intermediário entre a agência de comunicação e o anunciante, ou seja, se os valores dos descontos padrão se referem à remuneração da agência de propaganda por serviços prestados ao contribuinte ou se referem a pagamento direto do anunciante à agência. Então, a DRJ concluiu que existe sim uma intermediação, alicerçando-se ainda em solução de consulta de 2018. Daí transcrevo um trecho da decisão da DRJ. No acórdão recorrido 3302005810, o relator, ao analisar o tema, baseia-se em voto vencido proferido em julgamento da Câmara Superior, que é o acórdão 9303004609, reproduzindo, assim como as normas sobre o tema, a solução de consulta 151 de 2015. Para concluir, que o desconto padrão de agência não é devido à agência pelo veículo de comunicação. E que, apesar de a empresa registrar na contabilidade o ingresso de numerário, estes valores apenas transitam graficamente pela contabilidade do veículo de comunicação e não integram patrimônio, por consequência, são receitas incapazes de exprimir o contorno de sua capacidade contributiva, à luz do 145 da Constituição Federal. O paradigma apontado, o acórdão 9303002595, efetivamente trata do desconto padrão de agências de publicidade. No entanto, apresenta situação fática com diferença significativa com relação ao presente processo administrativo.
Enquanto no acórdão recorrido fala-se em não inclusão dos valores do desconto padrão de agência nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, relembrando que referido montante sequer transitou pelas contas da contribuinte, por outro lado, no acórdão paradigma está-se diante de situação em que houve o recebimento dos valores relativos ao desconto padrão de agência pelo veículo anunciante, com o respectivo repasse à agência de publicidade, sendo mencionada inclusive a forma de faturar tais descontos. Discutiu-se assim no julgado paradigmático a exclusão do montante das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Então, portanto, diante da inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda. Trata-se de diferença fática relevante, não superável pela presença em tese do cerne da controvérsia, existência ou não de previsão legal para exclusão de tais valores da base de cálculo das contribuições. Assim, não se conhece do recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional por ausência de similitude fática. Vocês querem votar separado, presidente? Presidente? Conhecimento em separado, presidente? Sim, vamos votar conhecimento separado. Sim, senhor. Problema de conexão aqui. Então, a relatora está não conhecendo recurso especial por ausência de similitude fática entre o acordo recorrido e aquele indicado como paradigma. Isso é uma diferença, assim, sutil, que a princípio não ocasionaria o não conhecimento, mas revendo os autos e revendo a discussão, acho que pode, sim, ser significativa para o não conhecimento. Doutor Luiz Eduardo. Bom, presidente, a questão colocada como basilar para diferenciar a situação fática pela doutora Vanessa, relatora, foi a de que, no recorrido, nós temos apenas um reconhecimento contábil dos valores de receita e desconto incondicional, sem trânsito de numerário pelo patrimônio da recorrida. E que o paradigma teria trânsito com entrada e saída de dinheiro. Pois bem, vejamos o que se encontra no cerne da discussão. No recorrido 3302.005.810, é que o desconto padrão de agência não seria devido à agência pelo veículo de comunicação, e apesar de a empresa registrar na contabilidade toda a receita como se ingresso de numerário fosse, esses valores apenas transitariam graficamente pela contabilidade, porque com o desconto de agência, ela só receberia o valor líquido. Por consequência, não integrando o patrimônio, seriam receitas incapazes de exprimir o contorno de sua capacidade contributiva, e aí não tributou esse valor. Agora vejamos o que está discutido no paradigma 9303.002.595, que o que está se discutindo é exatamente desconto padrão de agência de publicidade. E aí se discute se uma previsão legal obrigando a dar esse desconto alteraria a natureza disso, se ela é contraprestacional ou não. Meus amigos, a questão aqui foi bem colocada pela patrona, que se por um acaso o valor da desconto agência fosse entregue ao veículo, e eu prestei atenção a isso, ele teria que ser repassado para a agência. É uma questão de regime de competência versus liquidação financeira. Nas duas situações, nós temos uma agência, um veículo de comunicação, um faturamento, um desconto à agência e temos, no final, o dinheiro chegando na agência. O que se discute é a natureza do desconto de agência, se ele é um custo ou se ele é receita de terceiros. Esse é o fulcro da discussão. Então, como bem colocado pela doutora Vanessa, a diferença é sutil. E eu aqui, com todas as vênias, a senhora sabe o respeito que eu tenho pela
pela profundidade de todos os seus votos. No meu entender, é uma diferença totalmente acidental que não macula a discussão. A discussão é o desconto de agência. Ele é receita de terceiros ou é custo da atividade? Então, com todas as vênias, eu peço para abrir a divergência e conhecer do recurso. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana. Eu achei bem interessante o ponto que a doutora Vanessa traz, né? Que a situação fática com a diferença significativa em relação ao presente processo administrativo, né? Aí ela faz um resumo, né? Enquanto no acordo recorrido fala-se em não inclusão dos valores do desconto padrão de agências na base de cálculo PIS e COFINS, né? Relembrando que o caso concreto, como bem colocou o doutor Luiz, se referiu ao montante, que o montante sequer transitou pelas contas do contribuinte. No acórdão paradigma, a gente não se discutiu a não inclusão desses valores dos descontos, mas a exclusão do montante da base de cálculo do PIS/COFINS. Por quê? Porque estava-se diante de uma situação que houve o recebimento dos valores relativos ao desconto padrão da agência pelo veículo anunciante. Então, por isso que ela trouxe, e foi muito bem colocado aqui, que a situação fática realmente é diferente, né? Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu vou acompanhar a divergência para conhecer. A divergência, eu entendo que ela não foi suficiente. A diferença da situação fática, entendo eu, que não é suficiente para resultar em decisões divergentes. Então, eu entendo que sim, está configurado a interpretação divergente entre as decisões comparadas, e mesmo com esse detalhe do recebimento e do outro não recebimento, isso não foi fundamental para aquelas decisões. Então, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Luiz Eduardo. Doutor Balcir. Com a devida vênia à relatora, eu voto com a divergência. Doutor Jorge. Acompanho a divergência pelo conhecimento do recurso, presidente. Doutora Érica. Apesar das explicações do Dr. Luiz, eu acompanho a divergência, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso especial do Brasil. Eu acompanho a divergência, assim como o fiz lá atrás, quando assinei esse despacho. Então, mérito. Não, então vamos proclamar o resultado primeiro da divergência. O recurso foi conhecido por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Então, vamos ao mérito. Doutora Vanessa, com a palavra. Então, no mérito. Cabe no mérito, então, avaliar se os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência, no caso, registrados na conta de desconto concedido à agência, integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, sempre tendo como norte. Acho que alguém está com o microfone ligado. Se puder desligar, por favor. Obrigada, doutor Luiz. Integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, sempre tendo como norte a uniformização da jurisprudência. Os argumentos expostos no acórdão recorrido invocam basicamente um voto proferido na Câmara Superior, então uma solução de consulta e análise do princípio constitucional da capacidade contributiva. Expurgando-se a matéria de índole constitucional em respeito à súmula CARF número 2, a solução de consulta invocada, de matéria-lei que está em análise, a solução de consulta dispôs sobre o Simples Nacional, respondendo à consulta atinente à tributação das agências de publicidade, concluindo que a tributação deve ocorrer sobre a receita bruta da consulente, inexistindo dispositivo legal que autorize a exclusão das importâncias relativas aos custos para sua obtenção, que não afeta as conclusões externadas no presente processo. Resta o voto citado como fundamento pelo relator do acórdão recorrido, que corresponde ao voto vencido preferido em julgamento da Câmara Superior.
o 9303004609, né, que inclusive eu fui a relatora do voto vencido. Ou seja, o posicionamento que prevaleceu no acórdão recorrido tem como origem o voto vencido proferido por essa conselheira no acórdão 9303004609. Naquele julgado foi exarada a seguinte emenda: os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos como comissão às agências de publicidade por conta da intermediação entre anunciante e veículo, possuindo natureza de comissão consoante expressa disposição legal das normas padrão da atividade publicitária. E foi o voto que prevaleceu, né? Por ocasião de tal julgamento, estavam em confronto exatamente os dois posicionamentos aqui discutidos. O vencido, herdado e abraçado pelo relator do acórdão recorrido, no sentido de que o desconto padrão de agência constitui receita da agência de publicidade e, por isso, não pode ser contabilizado como receita própria do veículo de comunicação, e o vencedor, no sentido de que os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência integram o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos como comissão às agências de publicidade por conta da intermediação entre anunciante e veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa disposição das normas padrão da atividade publicitária, especialmente itens 1.10 e 2.3.1. Assim, endossa os argumentos externados no acórdão recorrido em consonância com o voto proferido, com o voto já proferido por essa conselheira relatora, entende-se que os valores correspondentes ao chamado desconto padrão de agência não integram o valor do faturamento do contribuinte. Tratam-se de valores pagos pelos clientes das agências de publicidade e apenas repassados por meio do veículo de comunicação. Não se tem aqui uma comissão por intermediação entre anunciante e veículo. Conforme leitura do artigo 11 da Lei 4.680 de 65, seu regulamento, aliado às normas do padrão de publicidade, conclui-se que o desconto padrão de agência é a remuneração da agência de propaganda, pelos serviços que essa também presta ao contribuinte, na criação, produção e na intermediação técnica, feitas nos termos do item 2.3. É uma receita da própria agência de publicidade. Então, aqui eu reproduzo, presidente, a fundamentação que eu já trouxe do acórdão 93030004, explicando, conceituando, né, veículo de comunicação, anunciante, agência de publicidade ou agência de propaganda, tecendo considerações sobre como funcionam essas relações, né, cito aqui, inclusive, os itens 2.1 e seguintes das normas padrão da atividade publicitária, enfim, que a turma já conhece, né. Destaco aqui, inclusive, que consta no 2.5 que desconto padrão de agência, de que trata o artigo 11 da Lei 4.680 e artigo 11 do Decreto 5.790 de 66, bem como o artigo 19 da Lei 12.232 de 2010, é a remuneração destinada à agência de publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta dos clientes anunciantes. Então, não é do veículo de comunicação, né? Então, aqui ainda trato dessas questões. E, por fim, ainda coloco que, passando a análise da tributação dos veículos de comunicação, então, só para concluir essa primeira parte, a inclusão dos valores relativos ao desconto padrão de agência pela recorrente como receita em suas contas contábeis, ainda que devidamente não desnatura a referida verba de sua condição de se constituir em remuneração das agências de publicidade e não do veículo de comunicação, como era o caso daquele outro acórdão, né? E passando a análise da tributação dos veículos de comunicação, como é o caso da recorrente, pelo PIS e pela COFINS, tem-se que, por força do artigo 8º, inciso 11 da Lei 10.637, do artigo 10, inciso 9 da 10.833, as receitas dos serviços de empresas jornalísticas de radiodifusão de sons e imagens permaneceram sujeitas às normas da Lei 9718 de 98, né? Então, ao unificar a disciplina das contribuições, o PIS da COFINS, a Lei 9718, equiparou o faturamento receita bruta, considerando como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, né? No julgamento do recurso extraordinário 390.840, então, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718, assentando o entendimento de se constituírem em base de cálculo do PIS da COFINS exclusivamente as receitas
das pessoas jurídicas decorrentes da prestação de serviços, da venda de mercadorias ou de ambos, né? Então, com isso também sobrevindo a declaração de inconstitucionalidade, a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS é a receita bruta e o faturamento decorrente única e exclusivamente da venda de mercadorias, prestação de serviços ou venda de mercadorias e serviços. De outro lado, o artigo 110 do CTN é imperativo no sentido de que os conceitos de direito privado, como é o caso do faturamento, devem ser aplicados de acordo com o seu próprio significado, não podendo sofrer alterações para, por exemplo, atribuir-lhe receitas estranhas à prestação de serviços ou à venda de mercadorias de pessoa jurídica contribuinte. Então, nessa senda, o desconto padrão de agência, ainda que incluído na nota fiscal emitida pelo veículo de comunicação, né, aqui não era o caso, mas naquele caso que eu cito, e devido a título de remuneração à agência de publicidade, não compõe o conceito de faturamento da pessoa jurídica. Isso porque ele não apresenta receita decorrente da venda de mercadorias ou prestação de serviços do veículo de comunicação e não é revertido em seu favor, mas sim em favor das agências de publicidade, não devendo ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? O veículo de comunicação tem seu faturamento, nos casos de propaganda, por disponibilizar espaço na sua grade de horários para inserção do anúncio do produto. Por sua vez, a agência de publicidade é quem desenvolve o conteúdo impresso e audiovisual, executando e distribuindo a propaganda aos veículos de comunicação, sendo remunerada por meio do desconto padrão de agência. Corrobora a argumentação expendida o artigo 19 da Lei 12.232 de 2010, segundo o qual o desconto padrão de agência constitui receita da agência de publicidade, e por isso não pode ser contabilizado como receita própria do veículo de comunicação. Entende-se por aplicável a disposição a contêiner, uma vez que trata-se de lei de caráter interpretativo, podendo ser aplicada retroativamente nos termos do artigo 106, inciso 1 do CTN, e serem relevantes para a apuração da natureza da verba de desconto padrão, a não ser de qualificar-se como administração pública ou particular. Da recorrente, veículo de comunicação, pelas contribuições ao PIS e a COFINS, incabível a inclusão dos valores relativos ao desconto padrão nas respectivas bases de cálculo, devendo ser extinto o crédito tributário em exigência com o consequente cancelamento dos autos de infração. Aqui eu só coloquei uma observação, presidente, que deve se ter em conta na hipótese de se entender aplicável, se não aplicável ao artigo 19 da Lei 12.232, apenas quando a publicidade for contratada por órgãos da administração pública. Nesse caso, parte do lançamento deveria ser cancelado, tendo em vista que grande parte dos valores lançados decorrem de anúncios contratados por órgãos da administração pública. Nesse caso, meu voto ficar vencido, eu coloquei essa observação. Quanto ao pedido subsidiário para retorno dos autos da turma ordinária para a prestação de matérias que teriam estado prejudicadas, a única matéria seria a inclusão não de juros de mora no valor da multa de ofício, que já está simulada no Tribunal Administrativo, que assumiu a CARF número 108, né? Sendo vedado as turmas ordinárias dispor de forma diversa. Então, não seria inócuo o reenvio à turma ordinária. Então, com base nisso, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, presidente, para manter o acórdão recorrido. É o voto. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, pedindo vênia à conselheira relatora, doutora Vanessa, eu entendo de maneira um pouco diferente, serei muito singelo aqui na minha argumentação. Levar em consideração de que esse valor não integra o faturamento teria o efeito de tributação da receita líquida, deduzindo despesas incorridas com prestação de serviços esses de agência. Pretensão essa que está ligada ao conceito de tributo sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social. Me parece que aqui eu não posso aplicar esse conceito porque estamos falando de tributo sobre faturamento, PIS, PASEP e COFINS. Portanto, uma vez entendendo que esse valor não é receita de terceiros, esse valor é um valor dentro do total, devido transite ele ou não
questão é regime de... E assim, transite ele ou não pelo patrimônio, nós teríamos sim a questão do faturamento como um todo e, dentro desse valor, um pedaço é devido à agência. Não se trata de receitas segmentadas, porque o cliente final não paga em separado. Essa é a minha visão e eu, então, peço vênia para abrir a divergência, senhor presidente. No restante, eu concordo com os demais pontos, mas esse é fulcral. Após o doutor Luiz Eduardo abrir divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda, doutora Tatiana. Presidente, é uma questão já muito debatida, né, por essa turma. Eu sempre concordei, manifestei por concordar com o entendimento da doutora Vanessa e eu continuo com esse entendimento, inclusive até para dar a mesma sistemática que é dada para fins de IR, né? Então, eu acompanho a relatora. Rodrigo Ribeiro. Acompanha a divergência, presidente. Valcier. Excelente voto, doutora Vanessa. Li também o 9303-004-609, o redator designado, voto vencedor, doutor Júlio César Alves Ramos, e com o qual concordo, e com os bons argumentos, doutor Luiz Eduardo. Voto com a divergência. Doutor Jorge. Também acompanho a divergência, presidente. Isso é, como diz o doutor Luiz, é uma tributação sobre faturamento e não está previsto na lei a exclusão desse valor. Então, acompanho a divergência. Doutora Érica. No presente caso aqui, nesses votos da doutora Vanessa, né, eu acompanho ela. Essa turma aqui, a gente tem julgado praticamente todos esses casos, né, por compor a receita bruta. Exceto no outro caso, o que eu lembro foi poucos casos que se trazem, por exemplo, duas notas fiscais distintas, uma nota fiscal para uma nota fiscal para outra. O que aconteceu aqui? Aí a gente pode até mudar. Doutor Luiz, eu vou proclamar o voto aqui, tá? A gente passa a palavra para o senhor. Então, eu acompanho o relator na divergência aberta pelo doutor Luiz Eduardo, como tem sido feito aqui nos últimos tempos. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Doutor Luiz Eduardo pode fazer o voto vencedor. Doutora Luísa, quer Sim, por favor. Presidente, deu provimento com o recurso da Fazenda, presidente. Eu falei negar? Então, proclamando o resultado novamente, por maioria de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Relator designado, doutor Luiz Eduardo. Duas observações, doutor Rodrigo. Primeiro, que nesse caso aqui há duas notas fiscais, sim, há a nota fiscal do veículo, quer dizer, no veículo é fatura, não é nota fiscal, e a nota fiscal da agência, mas em relação ao pedido relativo aos valores que são faturados para órgãos da administração pública direta e indireta, como seria isso apurado? Isso vai ser, está sendo objeto do julgamento? Será feita diligência para a apuração dos valores? Ou isso será analisado, enfim, pela autoridade? Não. Essa votação encerrou com esse voto da doutora Vanessa e o voto vencedor do doutor Luiz Eduardo. Caso o senhor achar que esse acórdão a ser publicado esteja
omisso em algum ponto, a senhora pode opor embaixo da declaração. Eu já falei mais vezes aqui, o que a gente não pode aqui, nem eu, nem ninguém, esse ponto? interferir nos votos. Não, desculpa, doutor Rodrigo, só o doutor Luiz Eduardo não foi claro para mim esse ponto do voto dele. Porque eu acompanhei, posso falar, presidente? Se o senhor me permitir, eu esclareço. Eu acompanhei o voto da relatora nesse sentido. Ela entendeu despiciando o retorno ao colegiado ACOR, ainda que vencida. E eu estou acompanhando. Presidente, com relação à multa ela foi clara em dizer que só tinha questão de multa sobre juros. Juros sobre multa. Eu ouvi isso do voto. Confere, doutora Vanessa? E aí, eu estou colocando que entendo prejudicados os demais aspectos do processo por esse entendimento. Como voto. Aí, por quê? Eu analisei a matéria que nos foi devolvida. Eventuais embargos serão apreciados pelo presidente e devolvidos ao colegiado, caso admitidos. Esclarecido, presidente? É isso. Então, é isso mesmo. Desculpa, a doutora Vanessa votou no sentido de serem deduzidos os valores pagos, contratados pela administração pública, foi isso que eu escutei. E aí eu só queria entender, justamente porque o senhor, doutor Luiz Eduardo, manifestou acompanhá-la nos demais pontos, se o senhor acompanhou-la, ou a acompanhou também nesse ponto, porque todos os demais votaram acompanhando o vosso voto. Doutora Vanessa, pode responder, mas como entendi que a senhora entendeu não tributáveis nenhum dos valores, seja para serviço público, seja para anunciante privado. Isso eu entendi do seu voto. Senhora, esclareça, por favor, deixar isso claro só para a gente fechar aqui e podemos passar adiante. Perfeitamente. Essa questão de ser aplicável o 19, né, o artigo 19 da Lei 12.232, apenas a publicidade contratada por órgãos de administração pública seria, se caso eu ficasse vencida, como fiquei vencida, então teria que se verificar essa hipótese, né, se levar em consideração que parte do lançamento deveria ser cancelado, tendo em vista que grande parte dos valores seriam anúncios contratados por órgãos da administração pública, né? Então, restando vencida na parte de não tributar na íntegra esses valores, eu acredito que essa parte seja necessário o retorno, então, né? Seria despiciando o retorno com relação à súmula CARF número 108. Perfeito. Em relação a essa matéria... Presidente, então... eu acho que o colegiado todo precisa se manifestar sobre o retorno. Não houve essa manifestação expressa dos demais. Agora ficou claro o seu voto, doutora Vanessa. Pergunto se o senhor permite que o colegiado se manifeste pelo retorno ou não, e eu, então, já externo meu voto, que acompanho nesse ponto, doutora Vanessa, pelo retorno. Doutor, mas no voto dela eu não falo de retorno. Eu falo que aí seria de se aplicar a hipótese do artigo 12, apenas a publicidade contratada por órgãos da administração pública, né? Eu não sei se isso a gente já pode fazer aqui no voto vencedor ou se é necessário o retorno. Não, presidente, eu não faria isso porque isso não foi devolvido para nós, não é a matéria. O dispositivo está assim. Desculpa. O dispositivo está assim, diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda e, se conhecido, negar provimento para manter o acordo recorrido. Esse foi o voto dela. Perfeito. O doutor Luiz abriu divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda. Então, o voto do doutor Luiz vai substituir 100% desse voto. Não é isso? Perfeito, presidente. A questão é, o colegiado recorrido, ele não adentrou, e aí, doutora Vanessa, eu pergunto se isso estava no recurso voluntário.
Isso é importante saber. O que acontece é que o acórdão recorrido, como deu provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento relativo a todos os descontos de agência, ficou prejudicada a questão dos anunciantes setor público. Aplicabilidade ou não da Lei 12.232, artigo 19. E ele não se manifestou sobre isso. Então, como nós retiramos por maioria de votos o entendimento dado pelo acórdão recorrido, entendo sim que retorna-se para analisar somente essa parte do lançamento que tinha restado prejudicada pela decisão recorrida e que agora deve ser enfrentada pela turma Copa. Perfeito, doutor Luiz. Foi essa a minha intenção quando eu coloquei em destaque essa questão do artigo 12, né? Não então, colocaria o processo só para analisar. Estou me manifestando expressamente, eu estou me manifestando expressamente recurso sobre esse ponto, dizendo que, olha, sobre o artigo 19 da 12.232, não houve manifestação da Câmara recorrida. E se isso foi objeto do voluntário, tem que voltar para olhar. Eu só vou confirmar aqui, presidente. Só um minuto. A doutora Vanessa vai confirmar em um minuto, por favor, presidente. Tem um pouquinho de... só o voto vencedor, né, doutor Luiz? Porque como o voto dela não vai existir mais... Sim, eu vou ter que colocar isso no voto vencedor. Eu pensei que já estava no voto dela e eu acompanhava. Mas como não foi expresso no voto dela, eu tenho que colocar, presidente. Isso. Doutor Luiz, É só para ajudar, está nas folhas 1567, o pedido subsidiário. Já que nós estamos negando o pedido principal, tem que retornar para ver o subsidiário. É como voto, presidente, para evitar um embargo. Tá. Doutor Tatiana, o Luiz, ele abre divergência para negar, para dar provimento ao recurso pessoal da Fazenda com retorno. Acho que a única coisa que mudou foi isso, doutora Tatiana. Como eu acompanhei a relatora por negar, né, provimento, Isso. acho que o meu voto continua não... acompanhando. Isso. E ficaria estranho eu deixar no meu voto essa questão do retorno. Isso. Porque a questão do retorno tem que ficar se realmente você votasse diferente. Então, eu continuo acompanhando a relatora. Perfeito. Se a relatora colocar no dispositivo esse pedido subsidiário do retorno, aí o Luiz abrir divergência total, isso vai ser suprimido também. Não faz mal, eu estou votando com retorno, presidente. Eu até posso colocar no dispositivo, é uma questão de eu ajustar aqui, presidente, por isso que eu coloquei essa observação. Não, no caso, a senhora não precisa colocar, porque o que vai ser objeto de trânsito julgado, de jurisprudência, vai ser o voto do doutor Luiz. Perfeito. Que vai conter isso. Isso, porque estaria meio prejudicado se a doutora Vanessa colocasse. Por conta do mérito. Isso. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho a divergência, presidente, só que seria, então, um provimento parcial o recurso da Fazenda. Não, seria parcial. Seria parcial. A Fazenda aqui não é parcial. Ela nega totalmente. Ela nega totalmente, ele dá totalmente. Eu estou dando o que ela pediu. Mas a Fazenda está pedindo para retornar? Tá. Não, mas é que a Fazenda só se insurgiu contra o fato de que a desconto agência não é faturamento, eu estou dizendo que é. Então eu dei o provimento. Só que agora tem que continuar o julgamento com retorno. Perfeito. Nós damos provimento com retorno. Com a divergência do doutor Luiz. Doutor Balcer. Mantenho o entendimento com a divergência. Doutor Jorge. Presidente, eu sugeriria a doutora Vanessa tirar aquela parte, então, final ali destacada em amarelo, né, porque foi votado. E, com certeza, se teve um pedido subsidiário, a patrona colocou, inclusive, o número da folha, tem que retornar para continuar o julgamento. Como doutora Érica. Com a relatora, presidente, mantendo meu entendimento. Eu voto com a divergência integralmente.
Então, como a relatora negou o provimento, a divergência deu o provimento, então é somente isso. O resultado fica somente dessa forma. Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que negavam o provimento, se quiser colocar. Ah, tá. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Com retorno, né, presidente? O voto eu especifico que é com retorno, presidente. Não seria por maioria de votos, provimento com retorno para análise de questão subsidiária, vencidas Tatiana, Érica e Vanessa. Pode colocar na ata, dessa forma. Perfeito. Muito. Sim, evita qualquer embargo. Obrigado, então, doutora Luísa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o 110, foi a última sustentação oral. Intervalo, presidente. Vamos, só intervalo até 4 horas. 4 horas a gente volta com 101, o que falta dessa 102. pauta e com os 3 amanhã. Os 3 da parte da manhã também não é necessário muita pressa, porque amanhã também vai ter folga amanhã também. Presidente, eu sou o relator de 2 e garanto que são rápidos. A hora que o senhor agora, mandar, né? estou doido para relatar. Tá bom. Eu gosto muito de relatar quando eu preparei. Esse negócio de fazer o voto aqui de bate-pronto, ouvindo o relatório e voto do outro, ter que fazer ao vivo e a cores, não é fácil. Não é fácil, não. Então, A gente fica cansado. Intervalozinho das 4 horas, então? Ou vamos Sim, acabar senhor. da tarde? Até mais. Intervalo. Falou intervalo. O presidente tem que